Meus irmãos e minhas irmãs, no início da Quaresma, a palavra de Deus apela a repensar as nossas opções de vida e a tomar consciência dessas tentações que nos impedem de renascer para a vida nova, para a vida de Deus. Na primeira leitura, nos convida a eliminar os falsos deuses em que às vezes apostamos tudo e a fazer de Deus a nossa referência fundamental. Alerta-nos, na mesma lógica, contra a tentação do orgulho e da autossuficiência, que nos levam a caminhos do egoísmo e de desumanidade, de desgraça e de morte. O Evangelho de hoje cabe uma pergunta: como Jesus realiza a libertação dos oprimidos? Bom, meus amigos, o trecho de Lucas da liturgia desse primeiro domingo da Quaresma apresenta as tentações de Jesus. Elas são uma síntese de todas as tentações que ele sofreu ao longo de sua prática libertadora. São também as tentações ou tentativas históricas de grupos e pessoas para obter vida e liberdade. Esses relatos visam nos informar que em diferentes circunstâncias da vida, a fidelidade de Jesus ao Pai foi posta em questão e foi provada, assim como em nossas vidas. A nossa fé é posta em questão em muitas ocasiões, em lugares e situações diferentes. Mas esses relatos também visam demonstrar que Jesus não cedeu às provocações do mal em razão da sua profunda união com Deus. Orígenes, em seu comentário ao Cântico dos Cânticos, diz: Jesus foi tentado pelo diabo para que a igreja aprendesse que se chega a Cristo através de muitas tribulações e tentações. A vida dos mortais está cheia de laços indiciosos, cheia de redes de engano, estendidos ao gênero humano por aquele audacioso caçador. E quem é o verdadeiro caçador a ter sido senão o diabo, que ousou rebelar-se até mesmo contra Deus? De fato, os laços das tentações e as armadilhas das emboscadas são chamadas de redes do diabo. Portanto, o próprio Salvador, antes de chegar à união nupcial com a igreja, é tentado pelo diabo. Vencidas as redes das tentações e vê-las através delas, e é através delas chamá-las a si, ensinando-as claramente e manifestando que Cristo se chega não pelo ócio e os deleites, mas através de muitas tribulações e tentações. Na realidade, não houve nenhum outro capaz de superar estas redes, pois como está escrito, todos pecaram. No Salmo 90, também nos traz: quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois o meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual eu confio inteiramente. Esse salmo reflete a atitude de Jesus, o centro de sua vida, ou seja, ele vive à sombra do Altíssimo, ele vive em Deus, ele a vive por Deus. Já nas três cenas das tentações, descrevem Jesus como Filho de Deus e na condição de Filho de Deus que ele é tentado. Se és o Filho de Deus, pede que esta pedra se transforme em pão, pule daqui para baixo, eu te darei todos estes reinos na condição de Filho de Deus. Por esta razão de sua obediência, lembra na carta de Hebreus, ele se tornou obediente por aquilo que sofreu. Ele aprendeu a escutar a obediência, aprendeu a escutar a Deus.
é este enraizamento em Deus, na sua intimidade com o Pai, que ele não cedeu à tentação de usar o seu poder, de usar a sua autoridade de filho para uma finalidade que não fosse confiada pelo próprio Pai. Ele se recusa a utilizar de sua condição divina em benefício próprio. Seria trair a Deus, desviar-se de sua missão. As 3 cenas fazem alusão ao povo de Israel ao longo da travessia pelo deserto. O relato não visa nos fazer compreender que as tentações de Jesus aconteceram em um único momento de sua vida. Elas o acompanharam em sua vida inteira até o momento da cruz. Só no céu nosso coração estará plenamente unificado. Como Moisés, antes de escrever as palavras da aliança, ele jejuou. Assim Jesus, antes de começar o seu ministério público, também jejuou. E dias após o jejum sentiu fome. E a fome não aparece como uma tentação surpreendente, pois é uma necessidade, mas sim o que vem junto com ela. Ainda que o pão seja necessário para a vida do ser humano não se reduz aos seus bens, nem se resolve com um passe de mágica. A segunda tentação, Jesus é levado a um lugar mais alto. Está vendo tudo isto aqui? Eu te darei. O diabo é mentiroso, ele não pode te dar nada, pois é o nada que ele possui. Esta tentação é a ambição da realeza humana, que Jesus rejeita. Também na cruz, zombaram dele e gritavam: Rei de Israel, desça agora da cruz, e nós queremos em ti. E Jesus, mais uma vez, rejeita em usar de seu poder em benefício próprio. A terceira tentação é levar Jesus ao pináculo do templo. Veja, até dentro do templo somos tentados. A ânsia pelo poder aparece até dentro da igreja. Lamentável, pois é o lugar onde devemos rejeitar o poder, a não ser o poder de servir, de nos colocar à disposição. No entanto, a pedagogia de Jesus é de outra sorte para conduzir as pessoas à fé nele. A fidelidade de Jesus ao Pai, a clareza da vontade de Deus para a sua vida, a convicção de sua missão, a força do Espírito Santo recebida em seu batismo, permite a Jesus não sucumbir, não cair na tentação. Esta união com Deus é o que também nos faz cedermos às tentações do mal. Jesus sabia da fraqueza e da fragilidade humana, por isso em algum momento iria dizer o que viveu e a sua superação às tentações, para instruir os discípulos, para esclarecer e dizer que é possível uma vida na graça, que é possível reconhecer o mal e resisti-lo. Como dizia Santo Inácio de Loyola, o mal é forte de vontade, mas fraco de força. Se enfrentarmos, ele desaparece. Certamente esse relato das tentações supõe a inquietação dos discípulos. Um dos traços marcados no Evangelho é a dificuldade dos 12 aceitarem o messianismo de Jesus, de não conciliarem o que eles pensavam sobre o Messias Todo-Poderoso. Imaginem os discípulos ouvindo esta frase: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo,
Tome a sua cruz e me siga. Essa cruz é aceitar a Cristo e viver com Ele em suas práticas. É viver a face de Cristo no rosto de seu semelhante. É viver na prática do amor, da caridade, assim como Jesus fez. Aqueles que esperavam um poder sobrenatural, ouvem que é preciso dispor da vida e que esse é o caminho. Por detrás das tentações está o que hoje poderíamos chamar de idolatria ou de ideologia do indivíduo, que pensa poder fazer absolutamente tudo. Você é o maior, o poderoso, o que tem dinheiro, pode fazer tudo sozinho, não precisa de ninguém, nem de Deus. O ser humano que pensa desta forma e há outros enganos é o próprio inimigo da natureza humana. São Paulo, na segunda carta, havia criticado o orgulho e a autossuficiência dos judeus, que pensavam chegar à salvação à custa das obras que praticavam. Meus irmãos e minhas irmãs, neste tempo favorável, peçamos a graça de nosso Senhor, de seu Espírito, para poder reconhecer as armadilhas, muitas vezes sutis, do diabo, que busca nos seduzir a cada dia. Não basta ser cristão, não basta ter sido batizado, é preciso ter o Espírito de Cristo, que configurando nossa vida a Ele, possamos viver na plena graça. Jesus morreu e ressuscitou, venceu o mal e a morte. Nós todos somos herdeiros desta vitória. Que Deus nos conceda viver como reflexo dessa luz, para todos com os quais nos relacionamos em nossa existência.